Oi, pessoal, como vai? Vocês estão bem? Vamos começar mais um módulo? Estudar faz bem, muito. Sempre aumentar os nossos conhecimentos. E, gente, a gente olha, termina a faculdade, pós-graduação, pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, e você precisa continuar estudando. Sério. Não para nunca. O que nós veremos nesse início de módulo, né, que fala sobre os movimentos separatistas? Para nós entendermos os movimentos separatistas, nós temos que entender alguns conceitos, né? Estado, governo, nação, território, fronteiras e limites, território na construção de uma nação. Esses conceitos precisam ser compreendidos para você entender por que alguns países querem se separar. Ou países não. Às vezes, dentro de um mesmo país, pessoas querem tornar-se independentes. Veremos vários povos que estão dentro de um país X e querem tornar-se independente. Temos como exemplo aqui no Brasil, lembra? Que o Rio Grande do Sul, que a região sul queria ser independente? O que vem a ser um Estado? 4 elementos essenciais são necessários. Esses elementos população permanente, tem um território delimitado, ou seja, esse espaço aqui é um espaço que pertence a nós. Tem um governo, esse governo vai depender do local que ele está, né? Pode ser um governo capitalista, socialista, democrático, autoritário, não importa. E capacidade de se relacionar com o outro. Aí fala, professor, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um estado? Ela se relaciona com o outro? Não com o mundo inteiro, mas se relaciona principalmente com a China e com os países que convêm. Ele precisa ser soberano. O que é soberania? É ter controle sobre esse território. Tá? Você tem controle sobre o seu quarto? O teu quarto é o seu território. Então, você é soberano. Politicamente, o espaço tem que estar, o Estado tem que estar organizado. Ele tem que estar organizado politicamente dizendo. Quem é que comanda? Nós temos as federações. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, entre vários outros países. Tem que ter um presidente que vai comandar e distribuir as funções. E aqui, ainda falando desse conceito, tem as forças centrípedas, que elas fazem com que haja união nesse conceito, nesse estado. Essa união, essa unificação tem que ter alguns itens em comuns, como cultura, religião. Precisa ter todos iguais? Não, incomuns. Liderança política, sentimento de perigo, como assim? Nós estamos vivendo um caso muito específico, que é o caso que fala sobre a pandemia, né? Tem um sentimento de medo a nível Brasil? Claro. Inclusive a Pro entrou nessa, pegou. Mas estou bem, graças a Deus. Então, olha só. Esse sentimento de medo acontece de maneira generalizada quanto ao Brasil. E com outros países também, né? Já existe uma força ao contrário. Antes, aquela que a gente fala, voltando aqui, centrípedas são para unir. Essa, centrífugas, não é para centrifugar não, tá? A máquina centrifugando a roupa não. É para separar. Então, assim, são responsáveis pelos movimentos separatistas. Quando que um povo, ele pede para ser separado, ser independente? Lógico que começa pelos conflitos étnicos. Nós vamos ver os povos curdos, nós vamos ver sobre os palestinos, vamos falar sobre a Catalunha. Aí já não é conflitos étnicos, mas principalmente político e econômico, no caso da Catalunha lá na Espanha. E eles têm religiões e políticas e hábitos diferentes de outros povos. Voltando a falar sobre a região sul do Brasil, eles acham que a cultura deles, a cultura étnica, é totalmente diferente da nossa, das regiões do Brasil. Tem 2 formas de Estado: Estado unitário e o federal. Vamos definir. O federal é o presidente,
e ele tem vários, ele distribui as funções. Já o unitário não, é algo central. Um dos exemplos, nós temos a França. A França, ela tem uma forma de Estado unitário. O poder está centralizado no presidente. De uns 30 anos para cá, começou a haver mudanças, não tão significativas, mas começou. Olha só, já falei, né, que está no centro, é o presidente. O poder se estende por todo o território. Mas, professora, o presidente não é assim também no Brasil? Não, porque no Brasil nós temos os governadores. Nós temos os governadores que têm um poder X que indiretamente tem que obedecer à Constituição. E lá não. Esse poder unitário tem que todos, o território e a população, um controle total, tanto da região quanto do local. Quem centraliza isso é o presidente. Observação importante, ó. No Estado unitário, a opção por exercer ou não as suas atribuições de maneira centralizada ou descentralizada cabe unicamente ao poder central. Quem é o poder central? Quem está como presidente. Também. Ele pode, se ele quiser, distribuir de maneira discreta um departamento aqui, outro ali, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, mas eu estou de olho. Tudo que você vai fazer precisa falar comigo. Já a gente vai observar no Estado federativo, quando é federação, o presidente dá direitos aos governadores. Aqui nós temos Portugal, Mônaco, Espanha, França, são países exemplos de estados unitários. O Estado Federal, como eu já disse anteriormente, há uma distribuição de poder. Nós, Brasil, somos um país que tem 26 estados e um Distrito Federal. Quem está no poder central é o presidente. Claro! E hoje é Jair Bolsonaro. O que acontece? Ele é dividido em vários estados, 26 estados. E cada 26 estados tem o seu governador. Ele é o poder executivo, tem um governador. O governador tem as suas próprias regras dentro do seu estado. Ele pode ficar independente ao presidente se essas regras estiverem coerentes com a Constituição Federal? Pode. Ele não pode sair da Constituição Federal. Mas, assim, pode em alguns estados ter umas regras, em outros estados não? Pode. Regras locais. Certo? Mas se for federal, se tiver a ver com a Constituição, tem que ser a nível nacional. É importante saber que o governo federal pode interferir, se for necessário, em algumas dessas regras? Pode, se for para o melhor da nação. Quais os países? São vários, né? A gente citou aqui a Alemanha, Brasil, Canadá, Suíça, Estados Unidos. Qual a diferença aqui entre federação e confederação? A federação tem Constituição, tem autonomia, é vedada por cessação, ou seja, se for necessário, eu tiro se for estiver prejudicando, por exemplo, está havendo queimadas lá na Amazônia, um exemplo, está havendo queimada. A regra tem uma regra X, mas essa regra, ela deu abertura para que houvesse. Ele pode mudar? Pode. Mas é mais difícil. Se está na Constituição, alguma regra é mais difícil, leva mais tempo para ser mudada, não que não possa. Confederação, não tem só tratado, soberania total, né? Autonomia é você poder dizer o que quer, fazer o que quer, ter o direito de fazer e direito de mudanças aqui. No Brasil, nós temos forma da república. A república já diz, o que é a república? É algo público, tá? Tudo que é destinado é à população. Federação, no caso, forma de Estado federativo, ou seja, dividido em vários estados brasileiros. E os estados também é dividido em município, que é um poder também executivo. Sistema de governo nosso é o sistema presidencialista. É um sistema que o povo pode eleger ou não, pode ser direto ou indireto, mas também ele está no centro. No caso nosso aqui, o Distrito Federal
Ele está em Brasília, no caso, presidencialista. Aqui, o que é um país? Um país tem a ver com o quê? Com o próprio povo, que tem as suas regras, né? E o governo representa todo esse povo. É um país que vive no próprio território e tem costumes próprios. Quais as características do presidencialismo? Ele é chefe do Estado, que no caso do país, e chefe de governo. É claro que, neste caso, nós temos o poder legislativo, né? Executivo está com ele, né? E o judiciário. A relação entre os poderes são mais rígidas, vigorando o princípio de divisão dos poderes, que são independentes e autônomos entre si. O que significa? A Câmara dos Deputados e o Senado, eles têm poderes independentes. Todos eles têm o objetivo, deve ter, objetivo único de atender as necessidades da população. Se isso acontece, às vezes sim, e às vezes não. Mas é para acontecer. Parlamentarismo. O parlamentarismo, ele é constituído de presidente, mas normalmente usa-se a monarquia, né? A monarquia, e tem ali uma função. Mas quem comanda mesmo, o chefe do governo, o chefe do país, é o primeiro-ministro. Ele está... isso pode ser chamado ali na Inglaterra? Pode. Em outros países também. Chefe de Estado, né? No caso do país, é a monarquia, e o primeiro-ministro é o que vai auxiliar em todas as atividades políticas. E, claro, com o aval da monarquia, que é indicado aqui pelo presidente ou a monarquia. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui no presidencialismo, quem comanda é monocrático, ou seja, ele, principalmente, né? Poder, harmonia, responsabilidade do governo pelo povo. A legislação não está sujeita a dissolver, a acabar. Acumulações de funções, né? Do Estado Executivo, chefe de Estado. Aqui no parlamentarismo, interdependência entre os poderes e colaboração. A chefia dual, ou seja, monarquia, o presidente e primeiro-ministro. Os mandados por prazo indeterminado. Já os nossos, o presidencialismo, é de 4, 6 anos, tem um prazo determinado. A responsabilidade do governo é perante o parlamento, não com o povo. E deslocamento da parcela da função executiva. Então, ele é o que comanda mais. O que é uma nação? A nação são pessoas que têm o mesmo tipo de língua e também segue algumas regras próprias do país. O povo, na verdade, é um conjunto de indivíduos que vivem sobre as leis do nosso país, a vila e tal. Quais são os povos? Povo curdo, povo paraguaio, povo cigano, povo brasileiro. Por que são povos? Cada um tem os seus costumes específicos. Não dá para comparar o povo judaico com o povo brasileiro. Eles têm os costumes dele, nós temos os nossos. Os ciganos também, são nômades, olha aí. Alguns exemplos, nós temos os mongóis e os tibetanos, que lutam por muitos anos para eles vivem lá na região da China, mas lutam por uma independência. Nas próximas aulas, nós vamos ver detalhes sobre os povos que desejam separar, se desvincular do país que eles vivem. Os curdos espalham por trechos como o Irã, como o Iraque, e eles querem, como eles estão dentro desses países, eles querem se dissolver. Eles querem tornar um local, eles querem um território próprio só para eles. O que são fronteiras? Pode ser políticas, culturais ou estratégicas. Quando se fala políticas, é delimitação do Estado brasileiro. É o nosso. Daqui para lá é Paraguai, daqui para lá é Bolívia, entendeu? Quando fala culturais, pelas formas mais étnicas, religiosas, linguísticas. E estratégia pode ser blocos econômicos, quando pode ser alianças militares. Eu tenho fronteira militar, daqui para lá ninguém passa. Afeganistão tem um problema sério, a fronteira militar. Então, tem a fronteira. Além da fronteira do país, tem a fronteira local, que ali só os militares
comandam. Muro de Berlim é uma outra fronteira entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? É uma fronteira. Aconteceu isso na Guerra Fria. Muito bem. Aqui, uma fronteira econômica é os Estados Unidos e o México. Os Estados Unidos fez esse muro para que não houvesse a transposição, ou seja, a migração dos mexicanos para o país dos Estados Unidos. Porque, se você for analisar, eles, na verdade, vão vai diminuir a economia, entre aspas. A população norte-americana acaba perdendo emprego porque o imigrante ilegal é muito mais o quê? Barato. Aqui, terminando, tem aqui uma junção. Povo, mais cultura, mais território, mais nação, né? Identidade própria. Eles formam aqui um Estado-nação. Estado-nação significa o país, aspecto físico. O Estado é o político. E ajuntando tudo, torna-se um governo que tem as suas leis próprias. Um grande beijo e até a próxima, que vamos começar a falar sobre os movimentos separatistas. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande beijo.